Fala galera, estamos começando aqui a segunda aula desse módulo aqui da nossa parte do completo aqui da Academia da Informática, né, do curso de Informática Básica. Na primeira aula desse módulo eu ensinei um pouco para vocês aí sobre a parte de processador. A gente entrou um pouco mais aí a fundo nesse detalhe sobre processadores, né? E de um jeito diferente, eu acho que é feito aí em curso por aí, né? A gente está vendo na prática, vendo sites de anunciantes, né? Para você ficar craque aí no final desse módulo e saber comprar um notebook, saber comprar um computador, beleza? Eu vou beber uma aguinha para começar e vamos lá. Na aula agora, na segunda aula, a gente vai ver um pouco sobre HD e SSD, né? Lá na primeira aula lá de hardware e software, lá no primeiro módulo, como eu sempre digo, é importante você dar uma olhada lá. Acho que é uma aula interessante de você estar sempre reassistindo aí. Se você não reassistiu antes desse módulo, eu acho que é legal você reassistir para você entender ainda mais o que eu vou estar explicando aqui, tá? Nesse módulo. E vamos lá, né? Como é que eu estou fazendo aqui? E a gente vai continuar da mesma forma que a gente fez aí na primeira aula. Inclusive, eu vou abrir até os mesmos anúncios, assim, para ficar bem didático mesmo, tá? Lá na primeira aula que eu ia falar, eu esqueci de comentar agora, eu expliquei a diferença de HD para SSD, né? E relembrando, né? O HD, ele é um tipo de memória que ele guarda as informações mesmo quando o computador está desligado, certo? Ou seja, não precisa de energia para manter as informações, e o SSD é a mesma coisa. Os dois são, vamos dizer assim, a mesma categoria, certo? De memória. Só que o HD, ele tem dentro dele, eu vou até mostrar aqui de novo, só para a gente exemplificar mesmo. Eu mostrei isso lá, mas eu vou mostrar isso aqui também, só para a gente poder relembrar, tá? Vou aqui vir em imagens, só para vocês lembrarem, tá? Então a gente tem aqui, tá bem em cima de mim aqui, a gente tem um HD por dentro, né? Você vê que tem realmente um disco, ele é chamado também de disco rígido, porque ele realmente tem um disco dentro dele. E a gente tem essa agulhinha aqui, essa agulhinha ela vai gravando informações rapidamente no disco, né? Então isso aqui, para quebrar, é uma beleza, é rápido, tá? É rápido, rápido, rápido. E os mais detalhes eu expliquei a diferença lá, né? E vou mostrar aqui para vocês também o SSD por dentro, tá? O SSD por dentro tá aí. Ele não tem nenhum disco dele, nem nada disso. Ele tem só esses circuitos aqui, tá? Esses chips, né? E por isso ele é mais rápido, é de forma eletrônica. Só vai a eletricidade ali esses quadradinhos preto aqui, né? E aí ele vai procurando a informação rapidão e ele traz muito rápido a informação, né? E por ele ser uma memória mais cara também, a maioria deles vai ser o valor, né, vai ser um pouco mais elevado, e também a questão da quantidade de armazenamento. Ó, tem uma foto aqui bacana aqui, ó, mostrando os dois lado a lado, né? Então, esse aqui, né, por ser mais caro, ele vai ser geralmente menos gigas de armazenamento. HD não, HD vai ser um pouco mais gigas, você vai poder guardar mais coisas, mas ele vai ser mais lento para trabalhar, tá? Então, dado esse breve resumo aí, para a gente poder relembrar a diferença, vamos ao anúncio. Vamos ao anúncio aqui, tá? Tô naquele mesmo notebook que a gente viu na aula anterior lá, né? Tipo, o AMD Ryzen com processador, 8 GB, 1 TB, tá? Então a informação do HD vai ser esse de 1 TB aqui, porque é muito grande, né? Esse de 8 GB aqui, ele vai ser da memória RAM, que a gente vai ver um pouco mais à frente aí, em outra aula, tá? Mas 1 TB é a quantidade, com certeza, de armazenamento. Então provavelmente até pelo preço que está aqui, tá? Que é 3.099, que não é um valor mediano aí. Provavelmente isso aqui é um HD e não um SSD, tá? A gente vai confirmar isso agora, vindo aqui nas especificações técnicas, tá? Então nós temos aqui, cadê, ó, armazenamento? Ó, 1 TB HD SATA, tá? O que é interessante você observar aqui nesse anúncio? Primeiramente que é um HD, né? Você tem que entender essa diferença. É um HD que a gente está lidando aqui. SATA quer dizer que é o tipo de entrada dele. Para ele se conectar no computador, ele tem uma entradinha, né? Como se fosse, vamos dizer assim, exemplificando, bem básico mesmo. É tipo como se fosse um USB, só que é um pouquinho mais achatado e tal. É um negócio para colocar mesmo, conectar no computador, né? Então, é o tipo de SATA e o tamanho dele também, tá? E a gente tem aqui a velocidade desse HD. A velocidade desse HD está 5.400
RPM, tá? Então é bem interessante a gente ver isso aqui. E aí eu vou aproveitar e adentrar aqui, né, em um assunto que eu não expliquei lá na aula do básico, vai ser exclusivo aqui para vocês. Eu vou explicar até dando exemplo aqui da minha máquina também um pouco, tá? A gente tem aqui, ó, a velocidade e temos aqui, ó, é muito interessante você ver isso aqui. Na Kabum tem muito isso, né? Nesse site aqui da Kabum tem bastante isso, você pode ver lá. Tem, ó, upgrade, que são upgrades que você pode fazer futuramente. Este modelo possui capacidade para instalação ou melhorias de SSD e HD, ou seja, você pode comprar ele com esse HD e colocar um SSD nele posteriormente. Ele tem um slot livre, tá, de M2 2280, que eu já vou explicar para vocês o que é isso, tá? E aí nós temos slot ocupado SATA 3, que é compatível com HD de até 2 TB, ok? Vamos lá, vamos entender o que é esse slot livre M2 280. Nós temos hoje em dia uma memória que era um pouco mais nova, de ele é também um SSD, tá? Só que ele é um pouco diferente. Eu vou mostrar agora para vocês. Estou já falando aqui que é M2, tá? Então eu vou pesquisar aqui no Google, colocar aqui SSD M2, tá? Que ele é um SSD de um outro modelo que é mais recente e que ele é muito mais rápido, tá? Eu coloquei aqui bem errado ali uma vírgula no lugar do M2. Agora vai. Então nós temos aqui, eu botei imagens, tá? O que a gente pode perceber de diferente aqui? Eu abri até numa loja aqui, mas olha só, ele é muito achatadinho, ele é diferente, a arquitetura dele é totalmente diferente. Ele parece até com uma memória RAM, né? De tão achatadinho que ele é bem pequenininho assim, gente, é desse tamanhozinho assim, ó. Ele é bem pequeno. Esse aqui no caso tem um espaço de 240 GB, tá? E aí, o que acontece? Esse SSD ele é muito mais rápido do que até, não é muito mais rápido, tá? Não vou falar que ele é muito mais rápido do que o SSD quadradinho comum, né? Porque eu vou colocar aqui só pra gente relembrar, o SSD SATA, né? Que SATA é aquele conector lá do onde a gente conecta o HD. E esse conector aqui é diferente, ó. Tá vendo aqui na direita? Ele é um conector que é diferente desse SATA, tá? Então eu vou colocar aqui SSD SATA, só para vocês entenderem a diferença, né? Então nós temos aqui o SSD mais comum, que ele é aqui, ó, um quadrado, né? Um quadradinho, igual um HD mesmo. E nós temos esse SSD que ele é achatadinho e bem fininho também, né? Ele é uma plaquinha bem sensível também, que ele é mais rápido do que esse SSD aqui, tá? Então, ele é melhor e tudo. E esse notebook, então, no caso, ele tem o que? Ele tá falando aqui que tem como você fazer um upgrade de comprar um SSD desse. Aí, nesse caso, vai ter que abrir lá o notebook e colocar o SSD lá dentro. Aí vai ficar o SSD e o HD trabalhando juntos. Para exemplificar ainda melhor, eu fiz isso aqui nesse computador que eu estou, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês na prática também de quem fez esse upgrade, tá? No meu notebook também tinha essa entrada disponível. Eu abri aqui, tá? Essa parte de documentos aqui do Windows 10 e vou aqui em este computador, tá? Aqui em este computador nós temos aqui disco local C e armazenamento M, tá? Esse caso aqui nós temos o HD, que é de 1 TB, né? Mas arredondando fica aí 931 GB. E nós temos aqui um SSD de 240 GB, tá? Desse tipo M2, tá? Que arredondando ficou aqui 237, beleza? Então olha só que interessante, ele vai ficar desse jeito, né? Ele vai, nesse caso aqui eu coloquei o sistema operacional, o Windows dentro e os programas, né? Quando eu instalo o programa e tudo, ele vai sendo colocado aqui nesse espaço, tá? Do disco local. E aí o armazenamento, que eu que nomeei assim como armazenamento, eu guardo meus vídeos, tá? Minhas coisas, filme, qualquer coisa que eu baixe, vídeos que eu gravo aqui pro canal, para outro, seja o que for. Como são arquivos pesados, eu deixo esse aqui só pro armazenamento, tá? Então já tem 300 e poucos GB aí, só dessas coisas que já teria enchido, né, aqui o SSD. Então os dois trabalham em conjuntos, isso é um upgrade muito legal aí que você pode fazer, tá? Então
Nesse caso aqui, esse notebook tem um HD, tá bom? Então a gente vai abrir um outro anúncio aqui de notebook também, só pra gente ver. Aqui, ó, esse aqui tem um SSD, fica legal pra gente poder exemplificar. Como que eu sei que é um SSD? Que é só a gente ler no título aqui, ó, 128 GB, 128 GB SSD. Então, nesse caso aqui é um SSD de 128 GB, tá? Eu já vou explicar uma coisa bem importante para vocês também quanto a esse espaço. Mas a gente vai descer lá nas configurações, então para vocês encontrarem aqui também, geralmente vai estar em armazenamento, é, armazenamento, Jesus amado. Hum, Só para mostrar para vocês aqui também que eu não tô totalmente errado, tá? Na aula passada, um parênteses muito grande aqui, que eu vi que esse processador tá a 2400 MHz aqui, o barramento, tá? É a velocidade do processador, isso aqui, só para relembrar aí. Mas vamos ver se eu acho aqui, ó, HD. Tá aqui como HD, mas eles estão colocando errado. Eles tinham que colocar aqui como SSD e colocar 128 GB. Aí eles colocaram o SSD do lado aqui, né? Vou aproximar aqui para vocês verem, né? Então, 128 GB de SSD aqui, tá nas especificações técnicas. Então você tem que receber um SSD de 128 GB, não é um HD, tá? Se você comprar se você por acaso comprasse esse notebook. O que é importante ressaltar, né, nessa questão? 128 GB é um espaço muito pequeno, tá? 128 GB não é nem o meu SSD aqui, o meu SSD desse notebook que eu estou usando aqui, ele é de 240, como eu falei, né? 128 GB dá para instalar pouca coisa, tá? Você não vai conseguir instalar jogo, conseguir baixar milhões de filmes, não. Você vai sempre ser sucinto nas suas coisas. Você vai ter algum filme ou outro baixado, não vai instalar muito programa. Esse notebook aqui é um notebook mais para trabalho mesmo, para ficar no navegador, para pesquisar, para assistir alguma coisa, é, para poder fazer documentos, trabalhar com Word, Office e tal. É mais para isso. 128 GB é pouca coisa, mas você vai ter um notebook aqui ágil, que vai ser rápido, né, para poder fazer as coisas, né? Apesar de que o processador dele não é tão bom, o Intel Celeron 4 GB, ele não entra nem naquela categoria que a gente explicou antes de 3 e 5 e 7, é um notebook um Intel mais antigo, né? Mas ainda assim ele tem um SSD que, gente, sério, é uma mão na roda esse SSD e transforma o teu PC. É impressionante. Ele é muito mais rápido. Você sente, não tem como não sentir a diferença. Eu ligo meu computador, tipo, muito rápido mesmo. Tipo, eu aperto aqui para ligar e demora 5 segundos, já tô mexendo já. É muito rápido mesmo. Tá, então eu vou fechar aqui isso aqui para exemplificar e vamos ver um computador aqui só para vocês verem que não diferencia muito, tá? Então nós temos aqui um computador também nas Americanas, vou descer aqui a ficha técnica que tá bem pequena dele, inclusive, mas beleza, ele tem aqui capacidade, tá em capacidade tá aqui 500 GB, tá? Então são 500 GB de armazenamento, mas é um HD, né? Tá falando aqui no anúncio aqui em cima, HD 500 GB, tá? Então, é um notebook assim que você vai ter um moderado espaço, né, para poder fazer, baixar suas coisas, mas em compensação você não vai ter toda essa agilidade, né? Você não vai ter assim toda aquela rapidez. O computador às vezes pode ficar um pouco lento e tal. O processador desse aqui é um pouco mais razoável, né? Então tudo isso que eu tô falando, gente, às vezes eu vou tocar no assunto de outras peças de aula anterior, porque eu acho assim que liga muito um com o outro, né? O computador ele trabalha todo em conjunto. Ele tem peças diferentes, mas que tudo trabalha junto ali ao mesmo tempo, tá? Então um influencia o outro, tá? Então, enfim, né? Nós temos aqui esse processador que já vai dar e tá um preço legal aqui para uma pessoa que vai chegar assim, ah, pai, eu quero um computador só para ler ou para estudar, para pesquisar na internet, para mexer no Word, no Excel. Esse notebook não, esse PC aqui tá em um preço bacana, tá em um preço legal, né? É bem razoável mesmo, tá? Então é isso, gente. Eu vou ficando aqui nessa aula, tá? Pra ela não ficar muito grande também.
Espero que eu tenha sido claro com vocês, né? Eu espero que vocês estejam gostando desse formato que estou trazendo aqui. Essas aulas eu acho que é bastante proveito aí, porque muitas pessoas, eu vejo que tem muitas pessoas ficam com dúvida na hora de comprar essas coisas na internet. Então eu achei legal explicar essas coisas assim, essas coisas técnicas, que chegam a ser básicas, mas informações mais completas, por isso que está no módulo aqui do completo. Dessa forma, porque eu acho que é bem lúdico aí para vocês, tá? Mas qualquer dúvida, lembrando, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando aqui nessa aula. Até a próxima. Tchau.